Estamos diante de um novo golpe na América Latina ou não? Mais uma tentativa de golpe na América Latina. Após uma eleição disputada entre o regime chavista, encabeçado por Nicolás Maduro, e a oposição burguesa, serviçal do imperialismo norte-americano sobre o país vizinho no continente sul-americano. Não tenho certeza de nada. Não sei se o regime chavista manipulou os dados da eleição ou se é mais uma tentativa de burlar o resultado eleitoral da burguesia venezuelana. Mas tendo como referência os patriotas acampados em frente aos quartéis do Exército, pedindo intervenção militar, e os caminhoneiros pagos pelo agronegócio fechando estradas, acho que tudo é possível. Até me reto com a postura do governo brasileiro, que diz do respeito à soberania nacional e autonomia administrativa, mas se fica em cima do muro em um momento como este. Devia reconhecer a vitória do regime chavista no país vizinho. Se em algum momento se provasse o contrário, mudava de posição. É muito simples isso. O que temos, por enquanto, atestado pelo Comitê Eleitoral venezuelano, é a vitória de Nicolás Maduro na eleição. Isso deve ser respeitado. O jogo está dado. Os Estados Unidos reconheceu a vitória da oposição. Isso é motivo de sobra para estarmos do outro lado. Nada que parta destes emissários do capeta, neste nosso mundo, pode ser encarado como verdade. Os Estados Unidos continuam sendo a liderança do projeto do capital financeiro no mundo. Tudo de ruim que tem acontecido nos últimos 20 anos no planeta tem o DNA deste país em sua origem. Por que, no caso da Venezuela, seria diferente? Não foram os norte-americanos que impediram que as seringas chegassem a Cuba durante a pandemia, para que aquele povo não pudesse se vacinar contra a Covid-19? E não foram os venezuelanos que venderam as seringas para Cuba, para que aquele povo pudesse se vacinar? Então, fiquemos alerta. Não quero discutir aqui se Maduro manipulou os dados eleitorais para vencer o processo eleitoral em seu país. Afinal, não tenho dados suficientes nem certezas de nada para fazer conjecturas. Mas temos ali um resultado que foi atestado pelo Tribunal Superior Eleitoral e que deve ser respeitado. Ah, mas Maduro controla esse tribunal. Não sabemos. Ah, mas não foram divulgadas as atas da eleição. É uma questão que o país vai ter que debater. Isso não cabe a nenhum país decidir. Será que a vontade do povo israelense está sendo respeitada em relação ao genocídio que está sendo praticado contra o povo palestino? Por que será que ninguém pede uma ata para saber se é realmente isso que o povo israelense quer? Toda essa narrativa contra a reeleição de Maduro é construída pelo imperialismo, que funciona como uma engrenagem. A Casa Branca faz o discurso e a mídia corporativa em todo o mundo reproduz como verdade absoluta.
E aí fica fácil ganhar espaço na opinião pública mundial e, de repente, o presidente, que pode ser a única pessoa realmente democrática nesse processo, se transforma em um malfeitor, um ditador sanguinário, que quer continuar mandando em um país a ferro e fogo. Não quero fazer a defesa de Nicolás Maduro. Não é esta a minha intenção. E nem tenho porquê. O socialismo que defendo não é nem de perto o que está sendo implementado por esse senhor no país vizinho. Sou um defensor da democracia radical, com a participação irrestrita de toda a população no processo de gestão do Estado, e isso não está acontecendo na Venezuela. Mas tenho certeza de que o modelo de democracia que conhecemos aqui no Brasil, referendado no liberalismo político e econômico, jamais irá me contemplar. Defendo a ruptura radical com tudo que o capitalismo construiu. E Maduro não conseguiu marcar essa ruptura. Mas, mesmo sem saber o que se passa de fato naquele país, tenho certeza de que não pode ser pior do que o que se construiu no restante do mundo nesses 3 séculos de liberalismo econômico. Este sistema é responsável por mais de 1 bilhão de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Este sistema é responsável por mais de 3 bilhões de pessoas vivendo na linha da pobreza. Este sistema é responsável pela exploração dos trabalhadores que foram incluídos no mercado de trabalho. Este modelo de desenvolvimento é responsável pela destruição dos ecossistemas por todo o mundo. É responsável pela poluição das águas em todo o planeta, pelas inúmeras guerras que a humanidade tem assistido ao longo de sua história. Este modelo de desenvolvimento é responsável pela crise civilizacional que enfrentamos neste início do século XXI. Nada consegue ser pior que isso. Nada consegue ser pior que o capitalismo. Então, por que vemos tantos países fazer coro com a narrativa golpista dos Estados Unidos? Fácil de entender e de explicar. É o imperialismo do G7, capitaneado pelos norte-americanos, que determina os rumos que o mundo deve tomar. Se quisermos realmente fazer frente a esse processo imperialista, precisamos assumir um lado. E o meu lado é o lado contrário ao que estiver os Estados Unidos. Mesmo que não apoie Nicolás Maduro, mas jamais irei fazer coro com a narrativa dos Estados Unidos da América. Se o Tribunal Eleitoral da Venezuela afirmar que o presidente foi reeleito, para mim está bem. Se em dado momento, conseguirem provar, com provas documentais, o contrário e, em função disso, a oposição assumiu o poder no país vizinho, aceitarei o resultado. Mas, se de fato houver provas reais, já vivemos situações em que uma presidenta foi destituída do poder sem provas, que um ex-presidente foi preso sem provas, e mesmo assim se estabeleceu uma narrativa que justificou todo o processo golpista. Estamos diante de um novo golpe na América Latina? Ou não? Crônica de João Paulo Pereira. Para quem ainda não sabe, João Paulo Pereira é professor, escritor, poeta, ensaísta, historiador, cronista, católico e militante político de esquerda. Estudou na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nasceu no dia 23 de junho de 1969, em Vitória da Conquista,
terra de Glauber Rocha e Dimitri Salles, na nossa amada Bahia, casado com Miralva Rodrigues. Gostou também do trabalho de João Paulo Pereira? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.